Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet, redes sociais também, tudo no ar, tudo ligadinho, Instagram, Facebook, nosso canal, Fotógrafo, nosso Bruno. e também a nossa retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista, no Centro-Oeste Paulista e também para mais 20 cidades da região. Olha, pela próxima hora a gente te convida para ficar por aí comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala, faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje pelo 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Frisman e vamos conhecer então os nossos convidados de hoje que vão tratar dos temas por aqui propostos. Sexta-feira, sempre um programa repleto de cultura, de arte, tem moda e estilo, comportamento para hoje aqui também com a gente. Kátia Simone, empresária e consultora de moda e estilo. Tudo bem, Kátia? Como é que você está? Bem-vinda, obrigado por colaborar com a gente, sempre. Obrigada, eu que agradeço sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá para mais um bate-papo. Obrigado, Kátia. A Kátia está em São Paulo. Em Curitiba, a gente tem a Pamela Palazini, ela é gerente de estilo da Anjos. Tudo bem, Pamela? Olá, tudo bem? Seja É um bem-vinda. prazer estar aqui. Eu fico muito feliz pelo convite. E é muito bom a gente falar sobre sobre assuntos tão atuais, né? Quanto moda, estilo, comportamento. Então, vamos lá. Obrigado pela presença, Pamela. Eu apresento o João Nin, ele é multiartista, integrante do coletivo Estopô Balaio de Criação, Memória e Narrativa, é ativista, comunicador do movimento indígena do Rio Grande do Norte. João, como é que você está? Bem-vindo. TD com Ema, bom dia. É um prazer imenso estar aqui, Mauro, com todos vocês, no Gente que Fala. Espero que a gente possa trocar muitas ideias e construir novos mundos juntos. Muito obrigado pela presença. Eu apresento também no Rio de Janeiro, tá? O Silvino Fernandes, autor, ator, professor, figurinista, memorialista, diretor e produtor. Tudo bem, Silvinho? Tudo bom? Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa Gente que Fala. Obrigado pela presença. Vamos lá, gente, o nosso primeiro assunto desta sexta-feira. Hoje, dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro a saudar Iemanjá. Essa é a letra da música de Dorival Caymmi, não é, gente? Que retrata muito bem o que está acontecendo nas praias do Brasil inteiro hoje, lotada de gente das mais diversas fés e religiões. Dorival Caymmi, todo mundo sabe, ele era católico, frequentava o candomblé, cantava coisas dos brancos e dos pretos, dos velhos, das crianças, e enaltecia o país justamente pela sua pluralidade. E aí, questionado certa vez sobre suas ambiguidades e incoerências, ele respondeu o seguinte: Eu sou o Brasil, e para lidar comigo vai ter que pensar de outro jeito. João, começo com você a respeito desse tema, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, a rainha do mar. O que é que representa Iemanjá na sua fé, na sua religião? Olha, eu sou uma pessoa que admira muito as religiões de matrizes africanas, né? Ainda mais que representar essas divindades do mar. Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então, eu não lembro a primeira vez que eu entrei no mar. Eu entro no mar desde a barriga da minha mãe. Eu tenho uma foto da primeira vez que depois de nascer tá na barriga, depois de nascer tá no mar também, né? Então o mar tem uma grande importância para mim. É, para a gente que é indígena, ele é um grande ancestral, né? Essa água mais velha, o povo tupi-guarani chama de Uramoi, né? Então eu tenho uma grande admiração. Eu desconheço, assim, não tenho muita proximidade diante da perspectiva da Iemanjá, diante dessa perspectiva é, africana, né? Que se mistura aqui com várias outras coisas no Brasil, mas tem um respeito e uma admiração imensa, né, por essa pluralidade, por essa ideia de construirmos de fato um país laico, que a gente possa representar todas essas perspectivas, né, porque são essas cosmologias retratam mundos distintos, né, com muito respeito, que a gente possa transitar por esses mundos, respeitar esses mundos, conhecer esses mundos, né? Então, acho que é o que eu posso falar para vocês aqui diante da minha perspectiva. Bom, você está em São Paulo, não é, João? Você tem espetáculo por aqui, mas dá para imaginar lá em Natal.
ocorre hoje, enfim, até por conta das comemorações do dia de Iemanjá. Como é que, em outras situações, você acompanhou essas festividades? Eu só acompanho mesmo a distância, assim, eu nunca participei, né? Eu ainda não fui nenhum dia nessas celebrações. Eu espero que em breve eu possa ir. Eu sinto muita saudade do mar, na verdade, né? Por ter migrado aqui para São Paulo. Então, se eu tivesse hoje em dia, né? Se eu tivesse Natal, com certeza eu estaria lá junto com meus irmãos, com meus amigos, né? Com esse povo de Axé, juntando o povo de Axé e o povo do Auê. Legal. Vamos ouvir o Silvinho Fernandes, como é que Iemanjá se relaciona aí com a sua fé, com a sua crença? Então, Mauro, eu sou católico da Igreja, né, Apostólica Romana. Dorival Então, também é. comemora-se hoje o dia de Nossa Senhora dos Navegantes e dia de Nossa Senhora das Candeias. Mas eu, como um homem de cultura, claro que eu aprecio todo o sincretismo religioso, eu acho lindo todas as celebrações e assisto também, como o João, tudo na internet, né? Na televisão, e acompanho todas as celebrações. No sincretismo, ela é sincretizada, né, no catolicismo, a Iemanjá com Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora das Candeias, como você citou, Nossa Senhora da Conceição também, tem outras santas, né? O sincretismo com o catolicismo é bem extenso, né? E o ponto, eu acho que o auge da celebração é na Bahia, né? Aquela procissão de barcos, a lavagem da escada da Igreja Nossa Senhora do Bonfim, isso desde criança, né? Quando eu era criança já existia, e é uma tradição muito forte no Brasil, principalmente na Bahia. Sim. Deixa eu ouvir. A Pamela, como é que Iemanjá se relaciona aí com a sua fé, com a sua crença, Pamela? Então, eu sou cristã, né? Na verdade, então eu não tenho ali uma relação muito grande, mas eu acredito muito nessa questão do respeito, né? Entre as culturas, entre as religiões. Eu fui criada num lar católico, então eu tenho um respeito muito grande, né? Por todas as pessoas que têm essa crença. E eu acho muito legal também, até pela minha profissão, né? Quando a gente fala de moda, automaticamente a gente fala sobre comportamento. E quando a gente fala sobre comportamento, não tem como a gente falar de comportamento sem falar de pluralidade. Então, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente sabe que todas essas narrativas são muito importantes e precisam ser respeitadas individualmente. Kátia, Iemanjá, na sua fé, na sua crença, qual o significado, o que que ela representa? Você gosta muito de praia, né? Gosto muito de praia, gosto muito do mar e, assim como todos os outros amigos, colegas que estão aqui com a gente, também respeito demais todo tipo de celebração, de comemoração. Eu acho importante a gente ter essa muito claro para a gente, como já dizia Caíme, né? Somos o Brasil, né? E nós temos essa pluralidade toda e há que se respeitar. São celebrações incríveis, lindas. Eu tive o acaso uma vez de estar na Bahia em 2 de fevereiro sem planejar. E foi muito bonito ver a forma com que eles celebram e se vão ao mar, colocam suas oferendas no mar. Então, assim, é muito bonito de ver. Então, tudo que vem para o bem, que vem para somar, que vem para trazer coisas que nos enaltece, eu acho importante a gente saber respeitar e se integrar da forma que é possível, né? Eu me jogo no mar sempre e sempre respeito muito essa força da água, essa força que tem a natureza como um todo. Há que ser respeitada, então eu respeito muito e acho muito lindo. Legal, gente. Programa Gente que Fala por aqui, pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, redes sociais, os nossos perfis no Instagram, no Facebook, ainda o canal do YouTube, tudo no ar para você acompanhar essa nossa conversa de hoje. Reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades da região. Kátia, eu continuo com você, porque, olha, o mês acabou de virar,
né? O ano começou agora, o mês acabou de virar, e não é que o carnaval já chegou, oficialmente ainda não, é só semana que vem, né? Mas na prática as pessoas estão no clima, é verdade, porque a partir de amanhã os blocos vão tomar as ruas de São Paulo no pré-carnaval, depois tem carnaval, depois tem pós-carnaval, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, né? E claro, isso se reflete nas roupas e no estilo de cada um. Há quem esteja fantasiado já para fazer folia, tem gente trabalhando, vivendo aí a sua rotina do dia a dia, compromissos, e também tem aqueles que não querem se amontoar por aí, né? Mas mesmo assim gostam de aproveitar esse momento, o astral do momento, os acessórios coloridos, brilhantes, chamativos, tão comuns aqui do carnaval. Afinal, Kátia, dá para entrar no clima do carnaval sem fantasia, mas, claro, com estilo. Dá, sempre dá. Como a gente já estava falando aqui de sambistas, né? Que você abriu o programa falando aí de Caymmi, eu acho que a gente também pode citar Noel Rosa, né? Que dizia: com que roupa eu vou ao samba que você me convidou. Então, eu acho que isso é um pouco de estilo. A gente tem um estilo próprio, mas também não temos apenas um estilo, né? Isso depende muito dos nossos papéis aí ao longo do dia, ao longo da vida. E o carnaval é um momento onde a gente pode, se quiser, extravasar, né? Utilizar esse momento de comemoração, esse momento alegre que começa agora e não tem fim, né? Na verdade, já até começou bastante antes. É um movimento que traz muitos acessórios, muita coisa diferente, a liberdade no carnaval ela é imensa. Então, eu costumo dizer que o estilo é uma linguagem, né? A nossa roupa transmite uma linguagem e no carnaval a gente pode dar uma bagunçada aí no vocabulário que a gente está usando, né? Então, uma hora buscar adjetivo, substantivo, então a gente vai buscando elementos para compor o nosso estilo naquele momento. Então, mesmo dentro do carnaval, a gente encontra vários estilos, né? A gente pode falar desde a passista, que já está treinando aí com o início dos ensaios das escolas de samba. Hoje elas movimentam um nicho, né, de costureiras ou mesmo de lojas que já estão focadas nesse tipo de acessórios, porque elas já vão para a quadra montada. Então, não é uma fantasia, mas você já está ali montada com roupas que vão dar destaque para o movimento. Então, é um caso à parte, onde elas estão assim, extravasando mesmo com aqueles corpos maravilhosos. E, por outro lado, tem as outras pessoas que vão estar na avenida ou que vão estar assistindo, ou mesmo só circulando ali entre os blocos. Eu acho que, eu acredito que essa é um momento onde permite que a gente literalmente brinque o carnaval, né? Brinque com os nossos estilos, com as nossas vontades, e pode tudo, homem vestido de mulher, mulher vestido de homem, porque é uma brincadeira, então dá para extrapolar em tudo, muitos acessórios, muitas cores. É um momento interessante, né, para moda e para estilo, e você consegue fazer tudo isso dentro do seu estilo. Agora, o conceito estilo, a palavra estilo, né? Tem gente que não entende exatamente o que é estilo, né? Tem gente que nem sabe qual é o seu próprio estilo, né? Como fazer no carnaval, para quem não tem esse entendimento. Ou eu não tenho estilo nenhum, então para mim tanto faz essa ou aquela outra situação na hora de se vestir. Como lidar com isso, então? O estilo, eu acredito que entre todos nós não temos somente um estilo, né? A gente vive dentro de vários universos visuais e você não precisa ser só uma coisa, você pode ter um ou outro estilo, depende aí um pouco do que eu quero mostrar naquele momento, o que me convém naquele momento. Então, se você não tem um estilo que você saiba que tem,
mas na verdade você tem, porque as pessoas estão te vendo, te encaixam dentro de algum universo visual, né? Então, às vezes você não conhece o seu estilo, e se conhece e percebe os vários estilos, também não há problema nenhum. Você pode continuar, se você está bem, está tudo certo, não importa isso. Eu acho que esse entendimento do estilo é mais quando a gente tem um desconforto e quer trabalhar com isso, quer entender melhor isso. Então, a resposta para essa pergunta, com que roupa eu vou para o samba que você me convidou, não é uma coisa tão difícil, né? Eu diria que se você tiver intenções, ela pode se tornar um pouco difícil, né? Então, com que roupa eu vou ao samba que você me convidou? Qual samba é esse? Né? Qual a intenção minha ao chegar nesse samba? Eu quero ser notada, eu quero passar desapercebida, eu vou dançar, eu vou ficar quietinha. Então, se eu vou dançar, eu preciso me preocupar com o tipo de calçado que eu vou usar, se a roupa que eu vou colocar vai me dar um balanço ali. Então, se você está preocupado, se você tem intenções nesse samba, isso vira uma chavinha, assim. O que eu quero causar nesse samba? Então, isso é importante saber. Pamela, entrar no clima do carnaval sem fantasia, mas com estilo, qual é o caminho? Olha, eu acho que vai muito do que a pessoa veste para se sentir bem, né? Também a mensagem que ela quer passar, assim como a Kátia estava falando, né? As intenções ali, cuidar bastante também do lugar para onde você vai, né? Mas aí, essa questão de você ir para o carnaval sem fantasia é legal também porque você consegue transitar entre diversos tipos de festas, né? Desde um bloquinho até uma festa um pouco mais íntima, desde que você invista em adereços. Investe numa maquiagem mais legal, investe num adereço de cabelo. Então, você consegue também trazer o carnaval para dentro do seu estilo e não montar um estilo de carnaval, né? É bem legal também essa questão de você conseguir colocar isso dentro da tua realidade. E, como disse a Kátia, você concorda com ela? Vale extravasar, literalmente brincar com os estilos? Vale. Eu acho que esse é um momento que a gente tem bastante liberdade para fazer tudo, né? E eu, particularmente, gosto de ter em momentos de festa, assim, conseguir usar coisas que eu não usaria no dia a dia. Então, vai de cada pessoa, né? Do que a pessoa se sente bem fazendo. Então, não tem um certo e errado, né? Tem o que você se sente bem vestindo. João, curte carnaval? Como é que você vai entrar nessa folia? Comigo? Eu adoro carnaval. Eu não sei, eu tô na dúvida ainda como que eu vou fazer. Geralmente eu improviso muito. Eu pego o que tem em casa. E aí, agora eu sou uma pessoa do teatro, né? Eu sou uma pessoa das artes, então eu tenho um acervo de coisas assim que vou mesclando, vou brincando com isso. Agora tem uma coisa que eu acho interessante, que assim, como eu penso linguagem, estética, como eu penso todas essas coisas o ano inteiro, quando chega no carnaval eu quero dar uma descansada. Então acho que é por isso que eu dou uma improvisada com o que eu tenho. Porque talvez as pessoas que não trabalham com arte, é aquele momento que elas têm para pensar sobre isso e aí se dedicam. Eu acho lindo, eu acho incrível. Eu queria muito assim planejar e ter uma roupa por dia, como eu vejo minhas amigas fazendo, mas eu não consigo, porque eu já estou fazendo isso o tempo inteiro na vida teatral, na vida com trabalho com música. Que é isso, né, Mauro? Quando a gente acha que a gente não tem o estilo, acho que é muito num pensamento igual de política. A gente acha que não tem, que o nosso corpo não é político, que o que a gente está usando não é político, mas tudo ali está carregado de um símbolo, de uma história, de uma raiz, né? Então é muito importante que a gente tenha autonomia e comece a pensar sobre tudo isso que a gente carrega, porque quando a gente não tem consciência, a gente está sendo carregado por algo que a gente não sabe aí o que é, né? Então, eu acho muito importante a gente poder ter essa autocrítica, essa consciência, essa observação do mundo, né, para entender, enfim, como que é estar, como que é ser lido, como que é dialogar. É uma forma de diálogo também, como a Kátia falou. Realmente, a imagem, o mundo da imagem, né, é um lugar também de escrita. Silvio Fernandes, com que roupa você vai para o samba ou com que fantasia você vai para o samba? Olha, eu vou seguir aí o raciocínio do João, porque como a gente trabalha com arte, não é, o ano inteiro, eu sou figurinista também, então, e já vesti muita fantasia de carnaval, né? Eu fui do tempo do desfile de fantasia
de luxo, fui destaque de escola de samba. Então, esse ano, eu estou muito focado no meu trabalho no teatro. Então, esses dias de folia são ótimos para a gente pesquisar, para a gente meditar, seleção de música, de elenco, são coisas que requerem muito silêncio, muita dedicação e sossego. Então, esse ano eu estou querendo ficar sossegado. Agora, eu queria falar uma coisa interessante sobre o que a nossa querida Kátia estava falando, sobre estilo. Sobre a música Com Que Roupa Eu Vou, do Noel Rosa. Isso, acredito que persegue, não é? A maioria das mulheres e dos homens também. Quando a gente tem um evento para ir, recebe um convite, a primeira pergunta que vem, com que roupa eu vou? Não é verdade? Elas devem estar rindo, porque toda mulher passa por essa situação. E os homens também. Então, eu me lembro quando eu tinha mais ou menos uns 22 anos, minha mãe era costureira, na verdade, minha tia. E eu recebi um convite, assim, para um casamento que dizia embaixo, assim, PS, traje esporte fino. E eu não sabia exatamente o que era um esporte fino. Aí, naquela época, como é que eu ia descobrir o que era o esporte fino? Não existia isso em livro, nem em dicionário, né? Muito menos internet. Então, a minha mãe, que era costureira, muito sábia, falou assim para mim, minha tia, na verdade. Ela disse assim, meu querido, você é artista. Você pode ir do jeito que você quiser. Olha, isso resolveu metade de um dilema da vida de um ser humano. Que nós, artistas, podemos ir como nós quisermos. Não é verdade? Se eu quisesse botar um paletó dourado, uma gravata dourada, está tudo certo. Não é? Eu não sou médico, eu não sou nenhuma outra profissão assim, né, que com essa formalidade, então eu poderia. Então ela me disse: você é artista, você pode qualquer. E isso virou lema para a minha vida. Então eu não sofro mais com essa célebre pergunta do Noel Rosa: com que roupa eu vou? Eu vou com a roupa que eu vou me sentir bem, eu quero chamar atenção, eu coloco um chapéu diferente. Você vê, para dar entrevista, eu já coloquei aqui, eu fiz um estilo meio diretor de teatro, botei esse chapéu meio italiano. E é assim que a gente resolve as coisas, não é? Da melhor maneira possível. Então, eu quero me sentir bem no ambiente que eu estiver e chamar atenção, porque é para isso que eu sou artista. Legal, bom relato, Silvinho. Bom, vamos fazer o seguinte: vamos sair do carnaval, vamos sair da fantasia e vamos aqui para um outro assunto, vamos para o esporte fino. Vai, olha, a crescente demanda por conforto no mundo da moda é reflexo das mudanças de estilo de vida das mulheres contemporâneas. Com as agendas lotadas de múltiplas responsabilidades, o bem-estar físico e emocional delas tornou-se prioridade. O resultado é a busca por peças versáteis que se adaptam a diferentes ocasiões e dão liberdade de movimento. Pamela, assunto para você: é possível ter estilo sem abrir mão do conforto? A mulher moderna aí com tantos compromissos e agendas lotadas? Com certeza é possível ter estilo sem abrir mão do conforto, né? Lá na Anjos a gente prioriza muito o conforto em todas as peças que a gente vai criar, a usabilidade dessa peça, a liberdade de movimentos, até pensando no dia a dia daquele cliente, né? Daquele consumidor, onde ele vai conseguir inserir aquela peça, onde ele vai ir com aquela peça. A gente não vende só o produto, mas também vende essa questão da experiência, né? Onde que o nosso cliente vai se vestir com essa peça? E não só das mulheres, né? A gente fala também da sociedade como um todo. Essa questão do comportamento um pouco mais voltado para o consumo de peças mais confortáveis, isso é uma crescente, né? Eu sempre falo que a moda ela é uma resposta a tudo o que acontece na sociedade. Então, quando a gente tem momentos como pandemia, a gente traz uma ressignificação não só do trabalho em si, né, das nossas relações de trabalho ali, como home office e tudo mais, mas também da vestimenta. A gente traz um workwear um pouquinho mais adaptável ali, onde as empresas conseguem abrir um pouquinho a mente, não só na questão da modalidade de trabalho, né, se eu estou trabalhando em casa, se eu estou trabalhando no escritório, mas também dessa questão do estilo mesmo, né, eu conseguir fazer um elo ali
entre entre o dress code da minha empresa ali, o que eu quero de resultado daquele meu funcionário, e o quanto ele vai estar confortável. Até porque a gente tem que criar um ambiente legal para a galera trabalhar, porque a gente passa, tipo, 9 horas por dia, né, dentro do escritório. Então, é bem legal a gente conseguir coordenar essa questão do conforto com a questão também do estilo. É muito mais fácil hoje buscar conforto na moda, porque a gente vê tecnologia e a tecnologia anda muito rápido para tudo, e para moda também, né? Com os novos tecidos, com as novas possibilidades que existem aí de composição do vestuário. Então, está muito mais fácil hoje um guarda-roupa confortável? Hoje em dia é muito mais fácil, até também por essa questão que eu falei da própria evolução da sociedade como um todo. Né? A gente tem bastante essa aceitação já de tecidos diferenciados, de cortes diferenciados, de vestimentas em diversas ocasiões, né? Então, a gente traz uma tríade ali entre modelagem, estilo e tecido, que você consegue brincar muito, né? Por exemplo, se eu tenho um estilo um pouquinho mais elegante, e eu quero uma roupa mais confortável, eu posso investir numa modelagem um pouco mais ampla, né? Eu posso trazer ali um tecido um pouquinho mais fluido, algo um pouco mais confortável. Então, hoje em dia, com as tecnologias que a gente consegue sim trazer um pouquinho mais essa questão do conforto para o nosso dia a dia. Kátia, quando você vai atender uma cliente, ou um cliente que está em busca do conhecimento da identidade visual para se vestir, o conforto é o elemento número um que entra. Como é que se constrói essa identidade visual? Qual que é o primeiro item? Depende muito da intenção do cliente, né? Se eu tiver que falar em uma única palavra, para mim seria o conforto. Porque quando você está confortável, você circula melhor, você fala melhor, interage, né? Melhor, porque você está ali confortável. Mas, para ser bem sincera, não existe um cliente ou uma cliente igual ao outro. E, às vezes, o cliente prioriza é, algo que não seja o conforto, às vezes quer priorizar o luxo, mostrar algo muito sofisticado e não existe a preocupação com o conforto. Por incrível que pareça, ainda existe esse tipo de cliente. Então, por isso que cada trabalho é um. Para mim, assim, o prioritário é o conforto. Como disse muito bem a Pamela, você consegue buscar conforto em todos os estilos, mas às vezes você quer entrar em algo que tenha um estilo e que não tem conforto. Então, eu ajudo a pessoa a entrar ali, mas você, hoje, para todos os estilos, tem conforto, tem exatamente os tecidos tecnológicos. Hoje, por exemplo, eu estou vestindo um macacão de um tecido ultra leve que não amassa, e eu me preocupei de colocar algo que não aparecesse amassado, porque eu estaria aqui falando com vocês, tem imagem, né? Apesar de alguns estão só nos ouvindo, mas quem está em outros canais podem estar nos vendo. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com esse movimento, com essa fluidez, e você tem recursos para isso e recursos importantes. E as marcas estão olhando para isso, estão preocupadas com isso. Hoje já não é mais uma imposição, a gente veio de um período onde as marcas impunham algo e você tinha que se encaixar naquilo. Hoje, por bem de todos, existe essa fusão. O que o público está procurando e o que eu tenho para oferecer de melhor dentro desse cenário. Então, está bem legal. Você encontra muita coisa bacana com estilo legal. Então, e com conforto. Pamela, tem uma equação às vezes que é difícil de ser resolvida. Às vezes a pessoa se veste lá para uma determinada situação, ocasião, ela está lá se sentindo muito bem, mas vem alguém e fala: não, olha, isso aí não está legal para essa situação, para essa ocasião, não vai dar muito certo. Essa coisa de certo ou errado, é, como é que a gente resolve? Por exemplo, vou pegar aqui o que o Silvinho falou em relação ao carnaval. Ele é artista, ele falou: eu vou do jeito que eu quiser, do jeito que eu me sentir bem, mas estamos falando do carnaval. Mas no dia a dia, nas ocasiões, nos compromissos diversos, isso tem que estar muito bem definido, muito bem separado, o que está certo e o que está errado, ou não.
Depende. Assim, é que nem a Kátia falou, depende muito da intenção e depende muito também da ocasião. A gente pode, sim, tem looks que a gente pode investir onde a gente consegue transitar entre diversos tipos de ocasiões. Mas, sim, a gente tem alguns locais em que o dress code, ele é um pouquinho mais refinado, e daí a gente precisa, sim, respeitar. Mas isso vai muito do que o Silvinho falou ali, de você conseguir entender aquilo ali antes e daí saber como se portar naquela situação. Então, tem sim momentos em que a gente vai precisar ser mais formal e tudo mais, e acho que tudo bem. Só que, de um modo geral, no seu dia a dia, assim, vai muito mais do que você se sente bem usando do que sobre uma imposição. Óbvio que a gente tem ambientes em que tem dress code, e nesses ambientes em que existe um dress code, esse dress code precisa ser muito bem estabelecido para que não ocorram erros. Eu Kátia, vale posso mais a falar pena. uma coisa? Ô, Pode. Fala, Mauro, Silvinho. queria dar, Uhum. É, posso fazer uma intervençãozinha? É o sim, seguinte, eu acho, assim, sobre essa coisa da ocasião que a Pamela está se referindo, eu bato muito na tecla, assim, da gente não cair no ridículo. E, por exemplo, eu amo teatro, eu sou do teatro musical, a minha área. Então, desde os 15 anos, sou apaixonado pelo teatro musical, pelos filmes musicais, estou até montando um espetáculo sobre os 100 anos da MGM, que se comemora agora esse ano, que é o estúdio da Metro. Então, eu fui criado assistindo musicais e toda essa cultura musical sempre fez a minha cabeça. Então, por exemplo, quando a gente vai ao teatro, eu observo muito o tipo de roupa que as pessoas. Para mim, o teatro é sagrado. Então, eu não acho inadmissível a pessoa ir de bermuda e de sandália havaiana para o teatro. Está entendendo? Seja o sim. teatro qual for, eu acho que para mim é um momento sagrado. E o grande público também deveria ter esse tipo de respeito, não é? O teatro, assim como o cinema, né, guardado as proporções, a gente traz a arte, que faz o bem da nossa vida são as artes. Então, outra situação também, os funerais. Meu Deus do céu, a minha mãe falava, meu filho, você se arruma para ir ao funeral? Eu sou desse tempo. Porque é a despedida que você vai dar ao falecido. Então, é como se você fosse no aniversário dele. As pessoas não têm essa consciência. Ou os É. pais não passam para os filhos. A coisa desandou de um jeito que você vai ao teatro, Pamela e Kátia sabem bem disso, e vê as pessoas muito mal vestidas. Enterro nem se fala. Não precisa você botar luto preto, mas você vai arrumadinho. Aliás, a gente tem que estar arrumado até para ir para a feira, a verdade é essa, porque hoje tem um inferno do celular, que a gente vive um constante Big Brother, e alguém vê você na rua, tira uma foto. Se a mulher estiver descabelada, se a mulher não estiver maquiada com um brinquinho e com um batonzinho, é aquela foto que vai para a internet. Então, acho que nós devemos estar sempre arrumadinhos, né? A mulher bota um brinquinho. Concorda comigo, Mauro? Acho que a Eu Kátia concordo. também concorda. A Eu concordo, situação de sim. teatro e a situação de enterro é onde as Sim. pessoas erram muito na hora de se vestir. Concorda, É, Kátia? concordo, Silvinho. Eu penso o seguinte: você, com o seu relato, com a sua análise, me lembrou o seguinte. Eu vou fazer essa última pergunta para a Kátia para a gente encerrar esse tópico. Quando eu era criança, minha mãe comprava roupas para gente, para mim, para os meus irmãos, enfim, e dizia: essa aqui é a roupa de domingo. Né? Então você sabia que só podia usar para as ocasiões específicas. Não era necessariamente domingo, mas para as situações onde você tinha que estar mais arrumado. Ainda existe roupa de domingo? Essa expressão ainda vale, Kátia? Olha, vale para muita gente, mas eu gosto de desconstruir um pouco, né? Porque é, eu não sei se eu vou ter o próximo domingo. A verdade é essa. Então, eu não gosto de rotular as roupas, até porque, pelo momento de economia que a gente vive, eu acredito que as roupas precisam circular em vários locais. Então, eu não acho errado um mesmo vestido de seda pura que eu usei para ser madrinha de um casamento,
Em um outro final de semana eu colocar ele com uma rasteira e eu brinco, né? Vou bater chinelo com esse vestido para caminhar na praia, enfim, na casa de uma amiga que está ali do lado, é o mesmo vestido, muda os acessórios, assim, desconstrói um pouco. Então, existe o termo, sim, mas eu acho que hoje ele precisa ser um pouquinho mais desrespeitado. E, por um outro lado, como disse o Silvio, ele também poderia ser um pouquinho mais respeitado. É, como muito bem ele disse, eu acho que a gente tem que se preocupar, obviamente, num primeiro momento com a gente, com o que eu estou vestindo, se está bem, se está confortável, se está legal, e tenho que preocupar com o interlocutor, com quem eu vou interagir no momento que eu estou com essa roupa. Eu sou uma pessoa que gosto de agradar. Então, eu prefiro estar com uma roupa que interaja bem com o meu interlocutor. Mas eu também posso querer causar, eu posso querer chamar uma atenção de uma forma diferente. Então, a minha pergunta para isso, certo ou errado, vem sempre com uma outra pergunta: certo para quem? Errado para quem? Em qual cultura? Para qual intenção? Então, eu vou um pouco nessa linha. O que você quer? Né? Mas existem regras e em alguns momentos eu acredito que ela precisa ser respeitada e em alguns momentos a gente pode quebrar um pouquinho e ousar quando a gente Mauro, achar conveniente. Fala, Pamela, Mauro, encerrar o e tópico. assim, eu acredito muito também nessa questão de adaptação, né? A gente trazer essas questões de regras e de respeitar o local ou o interlocutor com quem você vai se relacionar, mas também você conseguir adaptar isso ao seu estilo, a ponto de você não se sentir fantasiado vestindo uma roupa X ou Y, sabe? Então, acho que é muito esse contraponto mesmo de equilíbrio entre o que você sente vestindo a roupa e o ambiente que você quer estar e o que você quer passar. Perfeito. Fechou, gente. Olha, vamos aqui para o intervalo, dar uma paradinha breve, mensagem do nosso apoiador. A gente volta em seguida com mais assuntos nessa edição de sexta-feira do programa Gente que Fala. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala de volta pela 365, a sua rádio de todos os dias, também pela AltV, nas imagens da AltV, e pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades da região. Edição de sexta-feira por aqui do Gente que Fala, com muita arte e cultura, e hoje a gente trazendo também moda, estilo, comportamento. Vamos falar com o João Nin. Olha, com a proposta de chamar a atenção para as tragédias históricas enfrentadas pelos povos indígenas, o João Nin criou uma performance provocativa intitulada Contra Chauara, Deus das Doenças ou Troca Injusta. Inspirada no mito do espelhinho trocado por outro, o João Nin propõe um escambo simbólico entre as agulhas de um cocar com 120 seringas e peças de roupas ou acessórios do público. É uma forma de denúncia das consequências das várias doenças provocadas entre seus antepassados por causa da aproximação entre indígenas e brancos. Vamos conhecer o seu trabalho, João. Como é que nasce aí a sua criação, essa performance Contra Chauara, Deus das Doenças ou Troca Injusta? Eu acho muito legal de estar falando sobre moda, sobre estilo e de repente falar sobre a minha performance que fala sobre esse mito, né, de que trocávamos espelhinhos por ouro, por nossas familiares, por, sei lá, fazíamos trocas que pareciam absurdas dentro da cabeça do colonizador. Meu Deus, como eles se satisfazem com tão pouco, né? Como que ele nos nos passando para trás, digamos assim, né? Então eu tenho uma série de cocares que eu chamo cocares críticos.
Eu construo cocares com elementos que não são usuais dentro da construção desse elemento sagrado, desse elemento político que é o cocar, né? Mas imaginando que ele é um anteparo também de diálogo, de escrita, né? Simbólico. Eu, como um guerreiro da cultura, sinto que o meu trabalho é muito desmistificar essa padronização dos mundos indígenas, né? É como se as mais de 300 etnias indígenas que vivem nesse país fossem uma coisa só. Foi criado pela literatura, pelo cinema, pela televisão, essa imagem do indígena único, né? É como se só existisse indígena na Amazônia, é como se indígena só estivesse ligado a essa pulsão de vida, a esse verde que é ficcionalizado também da Amazônia, porque ela também não é só isso, né? A Amazônia, ela é muito ampla, ela tem muitas perspectivas. Mas eu sou um indígena do Nordeste, eu sou potiguara, sou do litoral, né? A gente descobriu o homem branco em 1501, diferente do povo Yanomami, que descobriu o homem branco agora na década de 60, né? Então nós temos perspectivas diferentes. Eu sou do primeiro povo a escrever a língua nativa no papel, né? Que são considerados os documentos de Felipe Camarão para Pedro Poti, em 1648. Felipe Camarão, apesar de para a gente ser um traidor, para o Brasil ele é um herói, né? Então ele dá nome a ruas de todas as capitais do país. Felipe Camarão, e ninguém pensa que é um indígena. Ninguém pensa que nós tivemos condessas indígenas condessa indígena em Fernando de Noronha. Ninguém pensa essa figura indígena que atravessa o tempo, que atravessa esses símbolos e que não deixa de ser quem são porque utilizam essas coisas desse mundo que invadiu para cá, né? Então acho que é interessante pensar que a Kátia fala e que a Pamela também fala que assim nós temos muitos estilos, né? E não é porque nós utilizamos algo que aprendemos que deixamos de ser quem somos. Então, acho que o meu trabalho tem muito a ver com isso, né? De desmistificar essa coisa que os conservadores falam, indígena de iPhone, indígena não sei o quê. A gente vai utilizar tudo, a gente vai utilizar holograma, vai utilizar nave espacial, vai utilizar tudo. Vai morar em qualquer continente, vai morar fora das aldeias e não vai deixar de ser indígena. Porque a perspectiva indígena, ela é étnica, ela é da nossa memória étnica, ela não é sobre uma condição de vida, né? Nós somos o país com a maior quantidade de indígenas em isolamento voluntário, né? São cerca de 120 povos que vivem dentro das florestas e não conhecem esse mundo ocidentalizado que nós construímos aqui, né? Então, por exemplo, o meu povo, o cocar tradicional não é de pena, é de palha de carnaúba. E eu tenho certeza que vocês não conhecem esse cocar. Então, esse cocar de penas, ele também faz parte desse universo único criado sobre ser indígena. Nós temos muitos elementos de cabeça que não são de penas, que são de palhas de folhas diferentes, que significam coisas diferentes. Então, eu utilizo a arte para construir esses outros imaginários. E aí, dentro dessa performance chamada Contra a Chauara, eu construí um cocar com mais de 120 agulhas e seringas, né? Então, esse cocar, ele é um cocar crítico às primeiras colonizações. A gente tem o imaginário de que os colonizadores chegaram aqui e já foram também matando a gente, né? Nesse encontro no litoral, nas praias. E até pode ter acontecido esse tipo de história, eu não duvido. Mas também existiram outras histórias de que nós recebemos esses povos náufragos, desidratados, flagelados, cuidamos deles, né? Transamos com eles. E assim eles ficaram convivendo com a gente cerca de 6 a 8 anos, até que viram ouro e prata. E aí começaram, de fato, a chacina através dessas mortes físicas, com armas de fogo, né, com facas e outras coisas. Mas as primeiras mortes foram virológicas, bacteriológicas e virulentas. Esses corpos que chegaram aqui eram corpos caravelas que trouxeram outros corpos dentro, trouxeram doenças. E essa história se repete em 1492, em 1500, adentrando o século XVI, XVII, XVIII, XIX, na época da gripe não espanhola, no Covid-19, na ditadura militar, né? Foram cerca de 8.000 indígenas mortos na ditadura militar. Tinham povos que morriam de gripe inteiro só em contato com o homem branco. Cerca de 120 pessoas morriam só em ter contato com o homem branco. Às vezes era involuntário, assim, não é involuntária a palavra, às vezes eram sem
planejamento, né? Era por descaso e às vezes era planejado mesmo. As pessoas davam roupas contaminadas de sarampo, de varíola, de outras coisas, e essas populações também morriam. Então, a minha performance ela vem para se tratar sobre isso também como um símbolo para as mortes físicas e as mortes simbólicas que acontecem até hoje, né? A gente viveu o Covid-19, nós somos uma das populações que mais morreram, né? Mas essa doença do colonizador, ela está para além de tudo isso, né? Ela está com o fato de que chegaram aqui, nunca nos viram, não perguntam quem somos, quem éramos, como nos autodeterminamos, nos Ô, olham e João, não nos reconhecem. Então, por exemplo, muitas pessoas me veem e acham que eu sou mexicano, chileno, olham meu pai e acham que é boliviano, mas ninguém pensa que eu sou nativo daqui, apesar da mestiçagem, né? Então é muito comum estrangeirizar corpos indígenas, transformar tudo que é nativo no que é quase extraterrestre. Então, Shawara, na cosmovisão Yanomami, significa fumaça da epidemia das mortes. E esse trabalho é contra a Shawara, contra essas doenças que vêm se repetindo e se estabelecendo com os colonizadores que viraram, né, ao agronegócio, os garimpeiros e tudo isso que continua invadindo esse continente e transformando nossas florestas em pastos, em monoculturas, sejam elas da fé ou, enfim, de tantas outras coisas, né? Desde a fé à alimentação. agora, o cocar que você fala com essas 120 seringas, esse número não é à toa. 120 é porque nós temos 120 povos espalhados aí pelo Brasil, 120 povos indígenas? Não, nós somos mais de 300 povos indígenas com Mais de mais de 300. 274 línguas, né? E segundo os nossos, por exemplo, segundo um livro do Cacauerá, ele conta a história do Brasil pela perspectiva indígena, ele chamava essa terra de a terra dos 1000 povos, né? Então éramos muitos povos. 120 é mais, não tem uma perspectiva simbólica, não, é mais porque foi a quantidade que teve para fazer o cocá até a base mesmo. Mas aí Essa, eu realmente faço essa performance trocando as agulhas do cocá, que tem penas nas pontas, pelas peças das outras pessoas, né? Então eu gero um constrangimento, eu gero trocas injustas, porque as pessoas, eu pego o celular, eu pego roupa, eu pego tênis, eu pego tudo das pessoas e elas se sentem constrangidas diante daquele ato, né? E acabam fazendo essa troca que é injusta. E eu brinco com essa binariedade do espelho, de espelhar a violência, de espelhar essa troca injusta, de espelhar o português, para que juntos possamos construir terceiras vias, terceiros lugares, né? Porque a gente sabe que a resposta à violência não é a violência, mas talvez a violência seja o que a imaginação limitada da colonização consegue ver, né? Então, esse cocá surge como esse elemento sagrado para propor. Será que nossas trocas hoje em dia elas são justas? Será que quanto eu pago para as pessoas que costuram minhas roupas faz sentido? Será que quando eu compro algo, será que quando eu pego um serviço, ou quando eu faço um serviço, essas trocas são justas até hoje? Né? sim. A escravidão ela foi abolida, mas os povos negros e povos indígenas nunca foram, né, indenizados por isso. Nós não temos demarcação. Eu sou do território indígena do Rio Grande do Norte, que é o único estado brasileiro que não tem demarcações de terra. Então não existe democracia sem demarcações de terra. Isso é só um ensaio. Enquanto a gente paga aluguel, os descendentes da monarquia são donos de imobiliária. A conta não fecha. Nós estamos na curva das mudanças históricas. E se a gente não João, olhar para o nosso país diante dessa história nativa, de não pedir licença para o que sempre existiu aqui, nós vamos só continuar sendo reprodutores de uma sucessão de erros. João, para a gente fechar aqui, vamos para a ficha técnica do seu espetáculo. Sesc Ipiranga, Rua Bom Pastor 822. É, você fica em cartaz até domingo agora, né? Então, hoje é dia 2, né? Então, sextas às 21h30, hoje no caso, sábados e domingos às 18h30. É isso mesmo? Rua Bom Pastor 822, no Sesc Ipiranga. Mauro, é isso mesmo. Assim, foram 16 apresentações, a gente está com tudo esgotado, tudo lotado. Então, queria agradecer muito também a minha equipe, agradecer a todo o público que tem ido assistir, falar que se você está afim, se interessou de assistir, fale com os produtores locais, o Sesc perto de você, para de repente levar uma temporada para perto de você. Mas hoje eu estou aqui divulgando um trabalho que está esgotado, então com muita felicidade de entender o quanto é pertinente, né, esses diálogos e essas experiências poéticas e estéticas diferentes, né? Nunca mais que falem de nós sem nós.
Próximo assunto, programa Gente que Fala por Aqui. Vamos conversar com Silvinho Fernandes sobre o livro Eternamente Rainha, Emilinha Borba, ou melhor, inspirado no livro Eternamente Rainha, Emilinha Borba, de Ângela Cristina Ferreira e Paulo Armel. O diretor Silvinho Fernandes traz ao público o espetáculo biográfico musical Emilinha Borba, que retrata a vida e a obra de um dos maiores mitos da história do Brasil, que teria completado no ano passado 100 anos de vida, né? O musical é encenado por grandes artistas da cena LGBT e conta com a participação da cantora Miramar Mangabeira, interpretando clássicos da artista. Vamos lá, vamos contar a respeito então para o nosso público, Silvinho. Então, Mauro Friedman, é uma alegria enorme falar de Emilinha Borba, que foi uma das maiores artistas, uma das artistas mais populares de todos os tempos. O livro da Ângela, exatamente, ele revela que é a única biografia, né, que se tem notícia em livro, revela a personalidade dessa artista, que foi de uma popularidade enorme. E ela se fez presente na Rádio Nacional, ela foi rainha da Rádio Nacional em 1953. A partir de então, teve uma rivalidade, né, com a sua antagonista Marlene, e se criou aquela briga, aquela guerrinha de fã-clubes, que, por incrível que pareça, ainda existe até hoje. Os membros do fã-clube são todos de cabeça branca, mas ainda existe a quem é Marlene não pode assistir nenhum espetáculo que fale de Emilinha, e quem é Emilinha, e vice-versa. Então, eu convivi com os dois fã-clubes, porque o ano passado eu estive com você para falar do centenário da Marlene. E Exatamente. esse show, na verdade, da Emilinha foi encomendado em razão de eu ter feito aquele belíssimo espetáculo ano passado sobre a Marlene. Então, o fã-clube ficou com ciúmes, me procurou e disse, você tem que montar um espetáculo sobre a Emilinha, que também faz 100 anos esse ano. Nós estamos no ano comemorativo. Emilinha Borba nasceu dia 31 de agosto de 1923. Então, até agosto de 2024, temos ainda muitas comemorações. E o espetáculo, como você disse, tem um elenco de artistas LGBT de primeira linha, e a gente conta, eu já estou me especializando em musicais biográficos, né? Eu já fiz o centenário de Antônio Maria, o centenário de Davi Nasser, que foi um grande compositor, o centenário de Marlene e agora o centenário de Emilinha. Emilinha, para você ter uma ideia, ela chegava para fazer um espetáculo em Manaus, tinha uma multidão no aeroporto esperando por Emilinha Borba. E ela falava com os fãs. A correspondência da Rádio Nacional era uma pilha, toda semana. Então, para você ter uma ideia, imagina, não existia internet naquela época. Imagina se fosse nos dias de hoje. Ela tinha uma reverência, era uma mulher que falava tudo que vinha à sua cabeça, e o repertório consiste em muita marchinha de carnaval. Nós que estamos no mês de fevereiro, não há possibilidade de, em nenhum lugar do Brasil, de deixar de tocar uma música do repertório de Emilinha Borba. As marchinhas do João Roberto Kelly. Então, isso tudo foi muito emocionante, muito surpreendente para mim. Assim como o João teve lotação esgotada, nós também tivemos agora no Cine Teatro Joia, no dia 7 de janeiro, e agora vamos repetir a dose no Teatro Cândido Mendes, no dia 7 de março, às 20 horas, que é um teatro que fica na Rua Joana Angélica, em Ipanema. Teatro Cândido Mendes, então, no Rio de Janeiro, dia 7 de março. A gente, claro, fica aqui na expectativa de poder ver o seu espetáculo em São Paulo. Tomara que isso seja possível, que tenha aí os patrocínios e os convites necessários. Eu quero aproveitar que você falou das marchinhas. Justamente, a gente está no carnaval e a gente não ouve mais. Eu acho que está se perdendo no tempo a questão de ouvir marchinhas. Não sei se nos salões ainda onde acontecem os carnavais, aí, se isso ainda tem. Chiquita Bacana, talvez tenha sido o maior sucesso dela, de Emilinha, dentro das marchinhas. Chiquita Bacana lá da Martinica, Vai com Jeito Vai, enfim, por aí vai. É isso? Emilinha Borba é uma artista que vem dos anos 40. Então, ela pegou aquela época do samba-canção, dos boleros. Não é só exatamente marchinha de carnaval. A Emilinha Borba
teve um Claro. repertório maravilhoso de bolero, por exemplo, Se Queres Saber, Se Eu Te Amo Ainda, que é uma música que todo mundo conhece, na voz da Nana KM, foi um sucesso lá atrás de Emilinha Borba. Então, mas ela se consagrou verdadeiramente no carnaval, porque tinha que ter, naquela época, as músicas de meio de ano, né? E inúmeros sucessos. Quase todo o repertório de marchinha do João Roberto Kelly, que é um compositor que está vivo, que este ano completa 85 anos, foi gravado por Emilinha Borba. E ela brilhou muito no programa César de Alencar. A Marlene brilhava no programa Manuel Barcelos. Emilinha era exclusiva do programa César de Alencar. Então, o fã-clube todo comparecia na rádio, esperavam ela na saída para pedir autógrafo, e ela ganhava presente de todo mundo. Tem histórias assim inacreditáveis que a gente conta no musical também, que é para a gente conhecer melhor a personalidade da Emilinha. Emilinha foi, por exemplo, um affair de Orson Welles, aquele famoso diretor do Cidadão Kane. Quando ele esteve visitando o Brasil, ele se apaixonou por Emilinha Borba. A maioria não sabe, mas quem gostava dele, quem queria ele, era Linda Batista. Então, elas tiveram um arranca-rabo por conta de Orson Welles. Isso é uma das histórias pitorescas, divertidas do mundo que envolve essa grande personalidade que Emilinha Borba, que foi Emilinha Borba, que não pode cair no esquecimento. Então, realmente, no carnaval, tem que executar Chiquita Bacana e outros sucessos da Emilinha, porque isso é uma coisa para sempre, eterna. E não tem mais as marchinhas, entendeu? As marchinhas continuam sendo as mesmas, as célebres. Pessoal, seguinte, 3 minutos para 1 da tarde. Eu tenho 4 perguntas aqui da audiência, uma para cada um. Eu vou pedir muita rapidez para as respostas, porque a gente tem que cumprir o tempo. Já que o Silvinho está falando, eu vou com a pergunta do Luciano Andrade para você. Ele está no AltV vendo a gente, porque ainda temos tão poucos musicais baseados em histórias brasileiras. Muito rapidinho, Silvio, por favor. Porque eu acho que falta interesse, não é? Mas o que acontece? O público do teatro, do musical, são as pessoas de 60 anos, 70 anos, elas estão ávidas desse tipo de musical biográfico, porque o que se faz, a verdade tem que ser dita. O repertório de hoje não combina muito, não é? Conosco. Então, essa nostalgia é que está sendo perseguida através do teatro musical. Paulo Henrique Neves está no YouTube. Legal, Paulo, a pergunta aqui dele para o João. O que é exatamente potiguês, ou português, né? Português, idioma que você usa no seu livro, Tibira, uma tragédia indígena brasileira. Bem rapidinho, João. Então, o português, na verdade, ele é uma intervenção indígena dentro do português. Como essa língua é nossa língua madrasta, não nossa língua materna, eu criei uma forma de criar um estranhamento. Então, no tupi, nós temos 7 vogais, o A, E, I, O, U, o Y, que é o U, e o silêncio. Para a gente, o silêncio é de onde tudo vem e para onde tudo vai, e é uma vogal. Depois surge o Y, que aí vira água, terra, céu, árvore, itu, vento, e o mundo inteiro surge a partir disso. Então, como o Brasil é um país sem pingos nos is, um país sem memória, diante dessa metáfora, eu substituo todos os is pelo Y, que é essa vogal sagrada tupi. Então, eu brinco que, como meu povo ainda não fala de volta a língua, né, a gente substitui uma letra, depois uma sílaba, depois uma palavra, e a gente vai morrer falante. Então, é uma ação artística literária de intervenção no português. Pamela, muito rápido. Silvana Trindade no YouTube te pergunta quais são os limites entre o guarda-roupa masculino e feminino. Eu Poucos acho que segundos. Opa. Acho que hoje em dia não tem mais esse limite, né? A gente tem ali uma questão muito de moda gênera, né? E isso é uma tendência. Então, principalmente na nossa loja, na Anjos, a gente trabalha muito essa questão de os guarda-roupas se conectarem, né? De uma certa forma. Então, hoje em dia, a gente tem uma questão muito mais abrangente com relação a isso. E Kátia, Marina Gouveia está no Instagram e te pergunta quais os prós e contras de uma empresa adotar o uso de uniformes. O pró é que o uniforme seguramente vai representar a identidade da empresa. E o contra é que, às vezes, você limita um pouquinho a liberdade do trabalhador.
mas nada que não possa ser feito em harmonia e agradar ambos. Muito obrigado, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Muito legal a nossa conversa aqui. Kátia Simone, empresária e consultora de moda e estilo. Pamela Palazini, gerente de estilo da Anjos, em Curitiba. João Nin, multiartista, integrante do coletivo Estopô Balaio de Criação, Memória e Narrativa, ativista, comunicador do Movimento Indígena do Rio Grande do Norte. Silvinho Fernandes, no Rio de Janeiro, autor, ator, professor, figurinista, memorialista, diretor e produtor. Programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Frisman. Pauta e redação Pedro Esquiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta na segunda, gente. Um bom final de semana para todo mundo. Busquem novas energias para a próxima semana. Pulem aí, brinquem no pré-carnaval, sempre com responsabilidade. A gente se vê a partir então do meio-dia na segunda-feira. Chegando aqui para quem vai ficar na 365, o Lucas Neto. Ele vem com o programa Melhor para Melhor Idade, com muita informação bacana, muito entretenimento nesse início de tarde para você. Lucas, bom programa, abraço a todos, bom final de semana, até segunda, tchau.